O primeiro a ser chamado herói é Abel. Ele é filho do primeiro homem e da primeira mulher criados por Deus, Adão e Eva. Abel tinha um irmão mais velho, Caim. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons. E por ela, depois de morto, ainda fala. Inicialmente, o mundo parece ser perfeito. O mundo parece ser de uma física diferente, porque, por exemplo, no capítulo 2 de Gênesis, fala que a chuva não vinha das nuvens, a chuva vinha da própria terra. Então, havia uma geografia diferente, havia um estilo diferente da natureza, ou a física, né? Quando Adão e Eva saem do Jardim do Éden, então eles rompem com Deus. A pergunta é, de onde vem alguma esperança? Essa esperança aparece com o nascimento dos filhos, depois que eles saem do Éden. E até quando nasce o filho mais velho, Caim, a Eva está toda animada, diz, olha, eu consegui ter um filho homem com a ajuda do Senhor, né? E depois nasce Abel. Uma atitude foi suficiente para marcar sua história para sempre. Abel é diferente. Abel é o primeiro rei da inovação do mundo antigo. Ele resolve fazer uma coisa que nunca foi feita. E assim vai chegar o momento em que eles vão apresentar-se diante de Deus. Pelo que aparece ali, espontaneamente, os dois resolveram cultuar a Deus. E a oferta a Deus faz parte do culto. Interessante ver que Caim traz para Deus um fruto qualquer. Abel, é interessante ver a coisa no original. Ele escolheu o melhor dos animais e ali escolhe a melhor carne e aí a gente começa a ver onde é que está o foco da questão. Quando Abel faz o sacrifício dele é total, é completo, é entregue, é gratidão. Caim acha que Deus merece uma oferta qualquer. Caim era o principal, Abel era o segundo, né? E o segundo, ele se torna mais devoto, vamos dizer assim, aquele que entendeu de verdade quem é Deus. Abel ofereceu sacrifício de sangue, de carne. Jesus morreu uma vez por todos nós. Não é uma morte diária, como antigamente. Antigamente, quando se pecava, cada vez que acontecia um pecado diante de Deus, as pessoas iam até o sacerdote, ao sumo sacerdote. Ele intercedia por mim. Ele intercedia por aquela pessoa. Era oferecida uma ovelha em sacrifício para a remissão dos pecados. Jesus foi o último. Por isso, ele é chamado de Cordeiro de Deus, o último Cordeiro. Mas o Abel foi alguém que realmente é considerado uma pessoa de fé, porque ofereceu um sacrifício a Deus que foi agradável a Deus. Fez aquilo que acho que é uma coisa que uma criança entende. Né? Quando a criança gosta de alguém, do amiguinho, do pai, da mãe, do vovô, ela traz o quê? O presente mais bonito que eu pude fazer. Olha aqui o desenho que eu fiz para você, papai. Olha aqui, mamãe. A oferta de Abel é aceita, a de Caim rejeitada. E o motivo é claro.
Abel entendia que a redenção dos pecados vinha através do sangue. Para poder se relacionar com Deus, precisamos primeiramente estar limpos de coração. E para estar limpos de coração, temos que ser perdoados. Temos que entender que somos pecadores e que fomos perdoados. Abel entendia isso. E aí Abel traz e leva isso diante de Deus e aceita com a sua oferta. Caim não. E Caim fica revoltado. E essa revolta que começa com a ingratidão vai dar um espaço total de afastamento de Deus que dá início, inclusive, a uma civilização de poder humano ante Deus. Quando nós olhamos o texto, o curtíssimo texto ali de Caim e Abel, nós vamos ver que é o seguinte, naquela conversa, Deus com Caim vai dizer, por que você está assim? Por que o teu semblante está caído? Porque ele não gostou de ser rejeitado. Também não sabemos como que foi essa rejeição, mas ele foi rejeitado, a oferta dele foi rejeitada. Quatro vezes Deus vai atrás de Caim, oferecendo um retorno, e Caim não quer esse retorno. Ele fica revoltado e justifica o seu procedimento, ele nega, esconde o que aconteceu. Deus diz, olha, não tem jeito, né? A maldição que estava sobre a terra é ampliada na vida de Caim, agora a coisa vai ser mais difícil, você vai ser um andarilho por aí. Consumido pela inveja, Caim reage. Aparentemente parece que um irmão não gostava do outro, ou tinha inveja do outro, e nessa briga entre eles, ou nessa disputa entre eles, um mata o outro, né? E por causa disso surge o primeiro homicídio. Na verdade, vemos aqui o fiel sendo perseguido também, já desde o Gênesis. Abel é fiel, e o irmão dele não é. O Caim não é. E o que o irmão dele vai fazer? Vai chegar ao ponto de matar. Então a vida de Abel com o seu culto, e apesar do que ele sofreu, continua falando alto e serve de força para esses hebreus que estão vendo aquilo que envolvia um sacrifício e que envolvia a perda da sua vida com o derramamento do seu sangue, que evoca, num certo sentido, o desfecho da história na pessoa de Cristo Jesus. Então é tão interessante que, apesar de Abel ser uma história tão simples e tão rápida, a sua força, o seu poder, a sua construção desse herói, ela é significativa. Aparecem aqui como que classificados para a final, né? E aí atravessa, e o texto de Hebreus diz, olha, a gente vai dizer que esses indivíduos, o mundo não era digno deles. Eles foram, assim, heróis no sentido divino, de uma magnitude absolutamente impressionante. Pessoas que pela fé resistiram situações muito difíceis, pessoas que realmente obedeceram a Deus por causa da sua fé. Mas todos vivenciaram grandes milagres. Pessoas que tomaram atitudes de fato de grande desafio e aceitaram caminhar por caminhos que você não conhece o final, não sabe o que vai acontecer. Muitos anos depois da oferta e do exemplo de Abel, outro homem também se destaca como um herói da fé, Enoque. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação alcançou testemunho de que agradara a Deus.
Enoque é uma pessoa muito extraordinária em Hebreus capítulo 11. Primeiro que ele é emblemático e então ele aparece de uma maneira especial e a Bíblia fala pouca coisa sobre ele. Ela fala que ele vai viver muito menos do que todo mundo, mas a sua vida ela é interceptada de uma maneira extraordinária, porque diz o texto que ele andou com Deus de tal maneira que o Senhor o levou para si. E muitos entendem com razão que Enoque foi arrebatado para a presença de Deus. Da descendência de um dos filhos de Adão e Eva, surge um homem justo, conhecido por construir uma arca memorável, Noé. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e, para a salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça que é segundo a fé. Noé foi aquele famoso escolhido de Deus para preservar a humanidade na ocasião do dilúvio. Noé encontrou favor diante dos olhos do Senhor. Com certeza, a fé demonstrada de Noé perante as pessoas à sua volta era uma loucura completa, mas ele ousou prosseguir na sua relação de confiança absoluta na palavra divina. Por isso, Noé também é um herói da fé. Ao sair da arca, Noé honra a Deus. E edificou Noé um altar ao Senhor. E tomou de todo animal limpo e de toda ave limpa, e ofereceu holocausto sobre o altar. E o Senhor sentiu o suave cheiro. E o Senhor disse em seu coração: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem,